Bom dia a todos. Há alguns anos atrás eu fui convidado para falar numa conferência em Kampala, na Uganda, na África. E lá, duas coisas marcaram muito esse tempo que eu passei lá. Uma delas, eu falo que duas coisas marcaram muito minha vida na África, e daí mostro uma foto dessa, estou imaginando as piadinhas que vão sair depois, né? Mas foi mais ou menos isso daí mesmo. Eu estava lá no prédio, onde o pessoal estava me apresentando e tal, conversando comigo. Na hora que eu saí, o rapaz que estava lá comigo, né, me apresentando, ele é lá de Kampala. A hora que a gente desceu, a hora que chegamos embaixo, no passeio, ele segurou na minha mão e começou a andar comigo, de mão dada. Eu congelei na hora, falei, o que está acontecendo aqui? Será que isso é um assédio? O que é esse negócio daqui, né? E eu fiquei sem saber como é que eu reagia. Daí eu comecei a falar, Marcos, calma, peraí. Daí eu lembrei, alguém tinha me falado que na África, em alguns lugares, é comum amigos andar de mãos dadas. Daí eu comecei a ver outros caras, igual esses daí da imagem lá, andando de mãos dadas. Eu falei, tá tudo normal, tá tudo certo. Continuou sendo extremamente desconfortável, constrangedor para mim, mas eu falei, não, tranquilo, vamos lá, vamos aqui, né, ver como é que isso daqui acontece. Mas a segunda coisa que me impactou muito, que eu nunca mais esqueci, é que conversando com esse cara depois, e a gente estava falando, na época eu morava na Inglaterra, e ele fazendo piada com os horários dos ingleses, que o inglês chega sempre na hora e tal, não sei o quê. Daí ele me falou uma frase que eu nunca mais esqueci. Ele falou, olha, a gente tem uma piada aqui, um dizer aqui na África, é que os ingleses, eles têm os relógios, mas nós temos o tempo. E hoje, refletindo sobre isso que ele falou, eu fico triste, porque o que ele estava dizendo é o seguinte, porque em Uganda, e acho que na maioria dos países na África, você chegar 2 horas atrasado, normal, está tudo certo. Ou você não ir, simplesmente não aparecer, também ninguém estranha, isso é comum acontecer lá. E o que ele estava me dizendo é o seguinte, aqui, os ingleses eles fazem questão de fazer tudo com horário e tal, aqui, a gente faz na hora que a gente quiser, porque nós temos o tempo. E eu fiquei triste com isso, eu fico triste com isso, porque provavelmente a razão pela qual nós temos tantas carências nos países africanos é porque o tempo não é usado de maneira devida, com cuidado. A verdade é que todos nós temos apenas essa vida para viver, não é verdade? Como eu escutei alguém dizendo um dia, até se você acreditar em reencarnação, meu amigo, com esse CPF é só essa vida, não tem jeito. Então nós temos um prazo, um tempo delimitado aqui, e a maneira como a gente usa esse tempo é extremamente importante. A gente tem vários grupos de mentoria de negócios, e um deles é em São Paulo. Provavelmente não vai dar para você ler daí, mas esse domingo eu estava lá, e domingo 6 horas da tarde, a gente estava encerrando um grupo, e eu conversando com um dos empresários lá, Flávio, esse cara dessa mensagem do WhatsApp, e ele falou assim, Marcos, descobri que eu estou fazendo a coisa do jeito errado, eu vou pivotar, né, que na linguagem de startup, é uma startup, eu vou mudar de direção. E falou para mim o que ele ia fazer e tal, e daí ele ia realmente pegar uma direção bem diferente do que ele estava levando. Daí, esse WhatsApp, aí não dá para ver, mas 11 horas da manhã, na segunda-feira, depois de passar o final de semana inteiro, sábado e domingo, o dia inteiro, com a gente, 11 horas da manhã, ele me manda essa mensagem daí, Marcos, já estou com a equipe montada e já fazendo os acordos. Eu falei assim, cara, tá aí embaixo, cara, isso é muito rápido, mas quando a gente vai para centros maiores, a gente nota que a velocidade de tudo muda. Quem já foi no Vale do Silício e já teve contato com as empresas lá, sabe que lá as coisas são 10 vezes mais rápidas, mais ágeis do que aqui. E eu percebo então que quanto mais lentos nós somos, quanto mais displicentes nós somos com relação ao nosso tempo, menos resultados a nossa vida produz. Isso em todas as áreas, não apenas no trabalho, mas em todas as áreas. E tem uma pesquisa feita por uma universidade americana que mostra que o único fator que é consistente em todas as camadas sociais
e que determina a mobilidade social, ou seja, a chance de alguém de uma classe social passar para a próxima classe média baixa, por exemplo, passar para a média alta, é a maneira como o planejamento que a pessoa faz, ou o escopo de tempo do planejamento que a pessoa faz e da execução que isso revela. Por exemplo, uma pessoa extremamente pobre, ela tem um escopo de planejamento e execução de um dia. Ela quer saber como que ela vai comer a próxima refeição, ou como que ela vai levar comida para casa naquele dia. A pessoa classe média baixa, ela quer saber se o salário dela vai chegar até o final do mês. Obrigado. A pessoa classe média alta, ela já pensa em um contexto de meses ou ano. E classes mais altas, contexto de 3 a 5 anos. Isso não é apenas a maneira como você planeja o seu tempo, mas a maneira como você executa aquilo que você planejou. Planejar só não faz a menor diferença. Mas esse seu escopo de tempo é revelado não no planejamento, mas na execução. Bom, se isso é tão importante, como é que a gente pode ser mais eficaz? O nosso tempo aqui é bastante curto, então eu quero falar para vocês de 2 modelos mentais e um hábito que podem nos ajudar a fazer uma gestão de tempo que é mais eficaz. Bom, primeiro, o que são modelos mentais? Eu descobri esse conceito algum tempo atrás e me apaixonei por ele. Comecei a ler, comecei a estudar, e agora nós estamos usando isso nas mentorias, e eu estou gravando um curso também, que vai ser disponibilizado em breve. Mas modelo mental é a maneira como você enxerga as coisas. Todos nós temos um modelo mental nativo, é a maneira natural que nós fazemos a leitura daquilo que nós chamamos de realidade. Aquilo que nós chamamos de realidade, na verdade, é apenas uma montagem dentro do nosso cérebro das percepções que chegam até ele, que são extremamente parciais e incompletas. Mas a gente cria essa ilusão de que as coisas à nossa volta são exatamente como nós estamos vendo. Não são. E isso é uma visão uma construção extremamente restrita, apenas o suficiente para que a gente possa se locomover, sobreviver, achar alimento e tudo mais. Mas nós podemos criar modelos mentais alternativos. O Warren Buffett, aquele cara que está entre os mais ricos do mundo, ele disse numa entrevista um tempo atrás que um dos segredos que eles têm, ele e o parceiro dele, o Charlie Munger, é que ele falando sobre Charlie, falou assim: o meu grande segredo é que meu parceiro usa mais de 90 modelos mentais para fazer as decisões financeiras de como nós vamos investir nosso dinheiro. E por isso que fazem 40 anos que nós temos bons resultados. Ou seja, quando ele falou sobre aquilo lá, eu falei, modelos mentais, e comecei a pesquisar sobre isso. E comecei a ler e me apaixonei pelo tema. Porque isso te dá uma maneira diferente de enxergar todas as coisas. Seus relacionamentos, sua própria vida, as pessoas, as oportunidades, os desafios que vão aparecer na frente. Então eu vou falar sobre 2 modelos mentais relacionados a tempo e um hábito. E para mim, essa combinação de modelos mentais e hábitos é extremamente poderosa. Porque ela muda a maneira, não só como nós enxergamos as coisas, mas também a maneira como nós agimos, as nossas rotinas diárias. Jim Rohn costumava dizer, nada muda até que as suas rotinas diárias mudem. Você fica apenas na ilusão de que alguma coisa vai mudar até que você comece a implantar rotinas diárias que realmente trazem mudanças. Vamos lá então. O primeiro modelo mental se chama supremacia do tempo. Por que prata, na verdade, por que ouro é mais caro do que prata? Alguém sabe? Mais raro. Isso aí, em cima. Escassez. Escassez determina valor. Não é verdade? O que é a coisa mais escassa que você tem na vida? É tempo. Nada é mais escasso na sua vida do que tempo. Se você perde dinheiro, você pode recuperar. Se seu carro é roubado, você pode comprar outro. Mas o tempo que você perde nunca mais é recuperado. E você tem uma quantidade limitada, ou seja, uma escassez de tempo já embutida na sua vida. Então, sendo assim, tempo é a coisa mais preciosa que todos nós temos. É supremo com relação a tudo aquilo que, todas as outras coisas que Deus te deu, a coisa mais importante que você tem é o tempo. Bom, todo modelo mental, ele é conectado no nosso cérebro através de uma pergunta. E a pergunta para você conectar esse modelo mental chamado supremacia do tempo é essa daí. Esse é o melhor uso do meu tempo nesse exato momento? É isso mesmo que eu devia estar fazendo? Ou eu estou simplesmente gastando meu tempo com alguma coisa que não agrega valor nem na minha vida
e nem na vida de ninguém. Você sabia que a palavra pecado não é quebrar uma regra, mas pecado no original grego é errar o alvo. Então, quando a gente, nos contextos cristãos, quando a gente fala que a pessoa está em pecado, geralmente a gente está falando que a pessoa está vivendo no erro. Mas eu acredito que é mais que isso. Quando nós estamos errando o alvo das nossas vidas, isso inclui desperdiçando o nosso tempo com coisas que não são relacionadas ao nosso alvo, eu entendo aquilo lá como viver em pecado, entende isso? Eu estou desperdiçando a oportunidade de estar caminhando na direção de um alvo, e fazendo outra coisa, diferente. Então, quando eu começo a me perguntar, esse é o melhor uso do meu tempo, eu começo a direcionar as minhas atividades, os meus esforços, o meu planejamento e a minha execução na direção daquilo que eu entendo, a missão da minha vida, o alvo da minha vida, a direção que a minha vida precisa ter. Essa é a pergunta de conexão, e você pode usar ela a qualquer hora do seu dia para se conectar a esse modelo mental. E essa pergunta começa a gerar outras perguntas. Os modelos mentais, eles são montados na nossa cabeça e são chamados através de perguntas. Perguntas são muito poderosas. Outras perguntas: isso que eu estou fazendo está alinhado com os meus objetivos ou não? Isso é o que eu poderia delegar, pedir para alguém fazer, ou terceirizar, contratar um terceiro para fazer isso por mim? Será que eu poderia automatizar isso daqui, em vez de ficar lá pagando boleto, pagando conta todo mês no aplicativo do banco? Eu não poderia colocar um débito automático nisso daí? Ou conversar com alguém que faria isso para mim todo mês de maneira automática também? E se eu simplesmente ignorar essa demanda? Gente, presta atenção. Um dos maiores desperdícios de tempo que nós temos é demanda de outras pessoas que a gente não precisaria atender, entende? Você pode escolher atender, mas às vezes, com medo de rejeição, a gente tem uma heurística social aí na nossa mente, que a gente tem aversão à rejeição das pessoas, a gente tem medo, todo mundo tem, de ser rejeitado, nem que seja inconscientemente. E por causa dessa tendência que nós temos, a gente tem a tendência de falar sim para coisas que nós não deveríamos falar sim. O Steve Jobs falava que foco é você dizer não para quase tudo e sim para as poucas coisas que estão ligadas aos seus objetivos. E isso, em qualquer área da sua vida, é essencial. Você tem que saber falar não. E muita coisa que chega no seu colo é para ser ignorado, não para ser executado. É um problema que não é seu e que não é parte do seu chamado, da sua missão, do seu propósito, resolver aquele problema. Não está alinhado com seus objetivos. Portanto, seja extremamente seletivo naquilo que você abraça. Abrace só aquilo que está ligado realmente ao seu propósito de vida, aos seus objetivos, é aquilo que está alinhado com aquilo que você quer atingir. Por um tempo, eu usei um celular para isso. Pegava o meu celular e colocava para despertar de hora em hora. Eu parava. Naquela hora que despertava, eu sabia por que estava despertando. Eu me perguntava assim: e aí, nesses últimos 60 minutos, como é que eu gastei o meu tempo? E daí eu percebi que eu tinha desperdiçado talvez 10 minutos em rede social, depois 5 minutos batendo um papo que não agregou nada para ninguém. E isso daí me ajudou por um tempo, até que eu adquiri o hábito de poder avaliar o meu tempo constantemente. Outro modelo mental: começar pelo fim. Isso daí, inclusive, é um princípio bíblico. Você já notou que Deus começa tudo pelo fim? Ele chega para Abraão e dá para ele a visão do fim. Fala: olha, eu vou fazer uma nação da sua descendência e nós vamos beneficiar todo mundo na face da terra, todas as famílias, o fim. E daí Deus dá para ele o próximo passo. Então agora você vai sair de onde você está. Esse é o primeiro passo. Isso é tudo que a gente precisa: saber qual que é o final, como que o projeto vai ser lá no final e saber qual que é o próximo passo. Isso é a melhor estratégia de planejamento que existe, é mais simples também. Então, para que eu possa saber qual que é o próximo passo, eu preciso saber qual que é a direção. Senão eu vou dar um próximo passo na direção errada, não é verdade? Isso daí vale para escolher a sua carreira, a montar um negócio, a construir alguma coisa. Tudo você pode usar o princípio de começar pelo fim. E isso daí vai te dar muito mais eficiência. Quando você sai sem saber como que a coisa vai ser no final, a chance de você se perder no meio do caminho aumenta muito. Nos meus relacionamentos, eu comecei a ter, sabe aquelas conversas quando você pergunta assim para a mulher:
Bem, você está calada, está tudo certo? Está tudo bem. Alguém que conhece essa situação, você já pensa assim, puxa vida, que preguiça, vou ter que discutir o relacionamento, que relação, né? Antes, quando a gente tinha esses momentos de acerto, que a gente tem frequentemente, né? Todo casal tem, eu me deixava levar pelas minhas emoções. Então eu ficava irritado, às vezes me ofendia com alguma coisa que acontecia, o jeito que ela falava, ou vice-versa, assim por diante. E geralmente o final era catastrófico, muitas vezes era catastrófico, porque daí um ficava emburrado com o outro e tal, e daí às vezes era horas para poder consertar a besteira que eu tinha feito, a maneira como eu tinha reagido. Eu comecei a usar essa estratégia daí, esse modelo mental, para resolver relacionamento. Quando percebi que a gente ia ter uma conversa, eu falava assim, não, peraí, como que eu quero que essa conversa acabe? Bom, eu quero que essa conversa acabe com a gente acertado, com a gente tendo acordo aqui, a gente esclarecido, expressando um para o outro as emoções, os sentimentos, os pontos de vista, e de uma maneira pacífica, de uma maneira civilizada. Isso daí, provavelmente, foi um dos fatores que mais mudou o meu casamento nos últimos anos. Fez uma grande diferença, porque eu estava começando pelo fim, eu estava sendo direcionado por um propósito lá na frente. Grande ferramenta. A melhor maneira de você começar pelo fim é você imaginar o dia do seu funeral e pensar o seguinte, no final de tudo, o que eu quero que seja o resumo da minha vida? A palavra de Deus fala que é melhor a gente ir numa casa onde tem luto do que numa casa onde tem banquete, porque lá a gente vê o fim de todos os homens. Ou seja, melhor estratégia para você encontrar a direção da sua vida é você imaginar o seu funeral e pensar como que eu quero que minha vida termine, o que eu quero que seja o legado que eu vou deixar, que as pessoas vão poder beneficiar depois que eu partir. Se você começar a travar nesse processo, que muita gente trava, pensa no seguinte então, o que eu não quero da minha vida? E daí você inverte isso daí. Descobrindo aquilo que você não quer, você começa a perceber as coisas na verdade você quer. Vamos lá então. Pergunta-chave de conexão para isso. Como é que eu quero que isso daqui esteja daqui a X anos? Seu negócio, sua empresa, seu trabalho, sua carreira, seu casamento, sua vida familiar, seus filhos, tudo. Você pode começar por aí. Depois, você vai seguindo com outras perguntas. Como é que eu quero que isso termine? Qual a consequência dessa decisão daqui a alguns anos? Como eu vou saber se esse problema foi resolvido ou não? É uma maneira de você se conectar a esse modelo mental e prosseguir nele. Então, eu falei para você que ia dar 2 modelos mentais e um hábito. E aqui vai o hábito. Isso daí é um caderno, está aqui. Eu começo todo dia escrevendo nesse caderno. É um hábito que eu implementei de maneira intencional. E eu estou já no 3º mês desse novo hábito. O que eu faço aqui? Eu escrevo, eu acordo, preparo meu café, sento, ponho meu fone de ouvido, ponho uma playlist que eu gosto e vou escrever. É uma playlist de músicas épicas, aquelas de batalha e tal. Porque o que eu escrevo aqui é relacionado ao meu dia. Eu começo a lembrar das coisas que eu deveria estar fazendo naquele dia e já começo escrevendo aqui a sensação de ter aquilo lá bem feito, bem realizado, bem sucedido, de ter encontros que vão produzir resultados fantásticos, que vai agregar valor não só na minha vida, mas na vida do outro, de poder ter relacionamentos com clientes que vão ser maravilhosos, porque vão produzir boas expectativas, bons resultados também. Ou seja, aqui eu descrevo emocionalmente como que meu dia vai ser. Isso daqui, meus amigos, se eu puder deixar uma recomendação para você hoje, eu queria deixar essa daqui. Isso daqui tem mudado o meu foco, a maneira como eu uso o meu tempo, a maneira como a nossa mente trabalha, a minha mente trabalha, tem mudado por causa disso daqui. Por quê? Tem um negocinho no nosso cérebro, bem na base do cérebro, é o SAC, Sistema de Ativação Reticular. É parte da nossa fisiologia. Ele funciona como se fosse um porteiro do seu cérebro. Você já notou, você está numa festa, por exemplo, conversando com um monte de gente, assim, uma rodinha, e outro grupo ali, outro grupo aqui. De repente, o grupo do lado fala o seu nome. Até então, você está escutando só uma massa de sons que chega no seu ouvido, e esse SAR, ele ignora tudo, porque ele não quer fazer o seu consciente transbordar de informações. Então ele ignora quase tudo, mas quando ele escuta alguma coisa que é emocionalmente relevante para você,
ele direciona isso daí para o seu consciente. Por exemplo, o seu nome é emocionalmente relevante para você. Então, daí você escuta o seu nome ali do lado e fala, opa, estão falaram de mim, ele falaram meu nome. E você quer saber o que é. E é o SAR que faz isso, esse pedacinho do seu cérebro que faz isso. O SAR, ele é configurado pelas suas emoções. É aquilo que é emocionalmente relevante. Então, quando eu faço isso daqui, o que eu estou fazendo é programando o meu SAR. Ou seja, o meu foco naquele dia, aquilo que minha mente vai dar atenção, aquilo que vai chegar até no meu consciente, aquilo que vai ser processado pelo meu inconsciente, vai ser alinhado com isso daqui. Entende? Isso daí faz com que, de repente, eu não estou pensando num problema e vem a solução na mente na hora para aquele problema. Às vezes, eu estou fazendo uma tarefa e, de alguma forma, a minha mente é direcionada para uma solução bem melhor do que seria se eu não tivesse feito isso daqui. Então, esse é o hábito que eu queria repartir com vocês. Extremamente útil, tem feito um resultado tremendo na minha vida. Eu queria te convidar para experimentar. É o momento, eu começo isso daqui com algumas frases de gratidão. Então, estou muito grato hoje, porque ontem encontrei com fulano e tal, foi extremamente produtiva a nossa conversa, pela minha família, isso, aqui. Ou seja, eu começo, a primeira parte, o primeiro parágrafo, geralmente, é gratidão. E daí para frente, eu começo a emocionalmente me conectar com os resultados que eu quero para aquele dia. E isso é transformador. Então, deixa aí minha recomendação. Finalmente, várias pessoas me mandaram mensagem, Marcos, você vai levar seu livro lá para vender? E eu falei que ia. E daí eu descobri que eu não tinha mais o livro. Ele esgotou. Isso daí foi uma surpresa que a gente teve. A gente lançou o livro na Amazon. Eu não imprimi muitas cópias desse livro, mas a versão digital na Amazon, no 5º dia após ter sido lançado, eu abri o computador, tinha essa faixinha laranja aí, lá na Amazon. Eu liguei para minha esposa e falei, bem, você não vai acreditar, o livro está no primeiro lugar na categoria, é um best-seller oficialmente. Ela estava no supermercado e começou a chorar lá no corredor do supermercado. Nossa, mas que maravilha. E a gente estava assim, a gente ficou em choque uns 2 dias, porque a gente não imaginava que fosse acontecer desse jeito. E começou a ter muita demanda. E aquilo, eu imprimi só, acho que 250 cópias do livro, e foi embora muito rápido, e a gente não tem mais. Mas, se você quiser adquirir a versão Kindle, que é só abaixar o aplicativo, né? Você compra depois aí pelo aplicativo, está disponível ainda lá na Amazon. E a gente fechou, esse final de semana a gente fechou um contrato lá em São Paulo, vai distribuir até em lojas americanas, Magazine Luiza e livrarias e tudo mais. Então logo vai estar disponível novamente. Outra coisa, eu estou montando um curso de modelos mentais que vai estar disponível online. Se você tiver interesse em receber esse curso, se você se cadastrar lá nesse marcosbarros.com/mm, eu vou mandar um link para você, assim que estiver disponível, com um desconto de mais ou menos 80% para você fazer o curso. Tá? É um presente hoje de manhã aqui. Mas você tem que ir lá no marcosbarros.com, não tem BR, marcosbarros.com/mm de modelos mentais. Você deixa lá seu nome, deixa e-mail e tal, e assim que o curso estiver disponível, eu mando para você. Se você entrar lá também, eu vou falar para você desse programa de mentoria que a gente faz. Eu estou mudando de volta para o Reino Unido, eu passei 19 anos lá, e dia 25 agora, eu estou voltando para lá, só que eu vou ficar indo e voltando no Brasil. E nós vamos ter uma última turma de mentoria de negócios, começando agora, daqui 2 semanas, antes de eu ir embora. Então, se você tiver interesse, pode me procurar a mim, ou então o André, que está ali. André, fica de pé, fazendo um favor. E a gente pode te dar maiores informações se você tiver interesse também, tá certo? É um programa de 6 meses que nós temos. Parte dele é presencial, enquanto eu estou aqui ele é presencial, depois o André faz o restante do acompanhamento. Se você tiver interesse, procura a gente, nós vamos conversar sobre isso também. E se você colocar o seu nome lá, nós vamos entrar em contato com você para falar de... a gente tem também um curso que já está disponível, de gestão do tempo para alta performance. A gente pega isso que eu resumi aqui em alguns minutos, a gente transforma isso em algumas horas e a gente entrega todo esse conteúdo de forma digital também. Se você tiver interesse, põe o seu nome e endereço de e-mail ali, eu vou te mandar um voucher para você fazer com, eu acho que é 95% de desconto. Você vai fazer assim, você vai pagar o preço de um sanduíche para fazer esse curso e ficar com acesso para ele para o resto da vida. É isso então. Queridos, se eu puder finalizar com só um parágrafo, é o seguinte: sua vida é muito preciosa, e eu acredito
que Deus te criou, te fez, para que esse tempo que você tem aqui seja usado de maneira sábia, produtiva, relevante, não apenas para satisfazer os seus desejos, o seu ego, as suas aspirações, mas para ser uma semente na vida de muita gente. Mas para isso, o seu tempo não pode ser usado de maneira displicente, entende? Você não pode desperdiçar esse bem mais precioso que Deus te deu. E isso significa que você pode viver de maneira intencional. Você pode escolher a maneira como o seu tempo vai ser utilizado. Não apenas para o seu bem, para o bem do seu casamento. Começa a reservar momentos, tempos de qualidade com a sua esposa, olhar nos olhos, sem o WhatsApp por perto. Começa a ter tempo de qualidade com seus filhos. Começa a cuidar da sua casa de uma maneira intencional, não ocasional, não casual, mas intencional. Começa a tratar da sua profissão, da sua carreira, dos seus negócios, com projetos, pensando a longo prazo, fazendo coisas que vão agregar valor, não apenas para você, mas para as pessoas à sua volta. Começa a se perguntar como que eu posso servir o maior número de pessoas possível enquanto eu estiver vivo. E daí não tem dúvida, o seu negócio vai prosperar. Aquilo que você faz vai gerar frutos, porque esse é o projeto de Deus para a sua vida. Muito obrigado. Espera aí, Marcos, deixa eu te dar. Segura aí. Isso aqui é uma canequinha de lembrança para você tomar muito chá no Reino Unido. Antes da gente finalizar com o Marcos, eu queria abrir para 2 ou 3 perguntas. Acho que seria bacana aproveitar esse momento. Está o William ali. Se não for rápido, William. Bom dia, parabéns pela palestra. Você acha assim, que o brasileiro ele usa o tempo dele assim, para coisas muito fúteis, por exemplo, filmes, Netflix, séries? Ele poderia estar investindo esse tempo mesmo no final de semana para assistir coisas que vai agregar valor? Bom, o inglês, ele tem um ditado, ele fala assim: quando você for trabalhar, trabalhe arduamente. Quando você for se divertir, divirta-se com intensidade. Ou seja, se a gente começar a pensar só em produzir resultado do nosso trabalho, a gente fica doido e a gente perde os momentos preciosos que Deus reservou para a gente, com a nossa família, com a esposa, assim por diante. Então, o que a gente faz lá em casa? Primeiro, nós abolimos televisão, canal, Globo, Record, não existe mais em casa, já tem anos que a gente não assiste mais. Por quê? A gente escolhe o que a gente quer assistir. Eu gosto muito dos TEDx, as palestras do TED. A gente assiste muito, eu e minha esposa, ela gosta também. A gente assiste séries no Netflix que a gente escolhe, no horário que a gente escolhe. Ou seja, para mim, canal de televisão convencional está em extinção, então o nosso tempo pode ser usado de forma produtiva. Até os filmes que a gente escolhe, as séries que a gente escolhe, geralmente são ligados ao nosso propósito de vida. Mas é importante que você tenha momentos intencionais de lazer, de distração, para você desconectar um pouco das outras atividades. Isso é um princípio que a gente não pode abrir mão dele. Bom dia. Bom dia. Uma pessoa adulta, a partir dos 20 anos, é diferente a forma de gerenciar o tempo de uma que já tem mais de 50? Sem dúvida. Eu acho que a maturidade nos leva a entender. Eu acho que quem que é aquele escritor que fala que a vida é como se fosse o nosso tempo é como se fosse uma bacia de jabuticaba, que no começo você come assim de maneira meio displicente. A hora que você vê que está acabando, você começa a saborear cada jabuticaba, porque você sabe que não vai ter muito ali no final. Eu esqueci quem falou isso, não lembro agora, não interessa. Rubens Alves? Isso daí, eu creio que a maturidade nos leva a ser mais cuidadosos com a maneira como nós usamos o nosso tempo. Eu tenho 5 netas, eu converso com as minhas netas, tem uma que já fez 15 anos agora, e às vezes eu converso sobre isso com elas. Eu noto que elas têm a mesma atitude assim, tranquila com relação ao tempo que eu tinha também quando eu era adolescente. Então, com certeza, vai mudando. Mas, por outro lado, tem uma geração que eu sou apaixonado. Esse pessoal dos 20 e poucos anos, antenadíssimos, conectadíssimos, e que alguns deles fazem parte dos 20 e poucos, 30 e poucos anos, fazem parte dos nossos grupos de mentoria. E eu vejo aí, está nascendo uma geração de jovens extremamente conectados,
visando propósito. Aliás, essa geração nova que a gente chama de millennials, eles não estão mais preocupados com dinheiro, como as gerações mais antigas estavam. Eles querem saber de propósito, significado. Então, se você quer que trabalhe na sua empresa, me mostra primeiro o que a sua empresa faz para contribuir com o mundo. E depois eu vou pensar se eu vou trabalhar lá ou não. Esse negócio de salário alto e tal, isso daí deixou de ser prioridade número 1. Então, sim, há uma mudança, e há uma mudança na maneira como nós encaramos o nosso tempo também. E eu estou alegre de ver que as novas gerações estão atentando para isso, de maneira muito interessante. Marcos, bom dia. Bom dia. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre o seu caderno de anotações. Ali você pratica, você registra, você gera emoções de uma realização de um dia. Isso. Mas são emoções palpáveis. A minha preocupação é a seguinte: não confundir como um ato profético, por exemplo. Aham. Você faz a programação do seu dia e você faz o papel ali de manhã como se fosse no final do dia. Isso. A alegria gera, você já antecipa A alegria. Você Exatamente. já gera essa alegria. Isso. Mas obviamente com coisas palpáveis, porque a programação do seu dia já foi feita antes disso. Esse que não ficou claro para mim. Eu tenho um dia, eu planejo assim, eu tenho propósito, senso de missão, eu tenho um planejamento estratégico de 3 anos, depois eu gero OKRs, que é uma metodologia de planejamento muito simples, que eu posso falar depois sobre isso também em outra ocasião, para 1 ano e 3 meses, e depois eu tenho uma lista de atividades semanais, e daí eu tenho agendamentos diários. Esse é todo o meu esquema de planejamento do tempo. No meu planejamento diário, eu já tenho lá tarefas alocadas para a semana inteira ali, e eu vou revisando isso dia por dia. Então, quando eu começo isso daqui, eu já sei o que eu tenho que fazer naquele dia. Então, exatamente isso que você falou. Como nós somos muito mais emocionais do que racionais, o nosso inconsciente ele funciona todo com uma linguagem emocional. Para você gerar foco, você tem que gerar emoção. Para você gerar drive, motivação, você tem que gerar emoção. Porque isso daí vai funcionar o dia inteiro no seu inconsciente. Então, o que eu gero aqui é isso mesmo. Pensando naquilo que eu vou fazer naquele dia, eu já começo... A Bíblia fala que fé é aquilo que você crer, exatamente, antes de você ver. Semana retrasada, descobriram que a nossa retina, que transforma luz em sinal que vai para o cérebro, ela se reprograma de acordo com aquilo que é a expectativa do seu cérebro. Ou seja, aquele negócio de ver para crer é besteira. Você crer para poder ver. A gente vê aquilo que a gente já cria. Isso é um princípio bíblico e isso a ciência acabou de descobrir. Isso é muito recente. Ou seja, aquilo que você antecipa é aquilo que você vai ver lá na frente. Isso é um princípio de fé. O justo viverá pela fé. Terminando com uma história. A esposa do Walt Disney, quando for inaugurar o primeiro parque temático na Califórnia, um dos assessores, levaram ela para a cerimônia e tal, aquela coisa maravilhosa. Um dos assessores falou para ela: pois é pena que o seu marido não viveu para ver isso daqui acontecendo. Ela falou assim: é aí que você se engana. Ele viu isso daqui antes de todo mundo. Ou seja, tudo que a gente cria primeiro nas nossas emoções, no nosso pensamento, no nosso planejamento. E depois aquilo lá vira realidade. Isso é fé. O empresário é uma pessoa de fé. É uma pessoa que ele antecipa algo, ele enxerga lá na frente, ele vê e ele constrói começando pelo fim. Isso daqui é apenas uma maneira de eu começar o meu dia pelo fim. Eu quero saber que tipo de emoções que vão me levar para ações que eu preciso naquele dia. É isso. Obrigado. Obrigado, Marcos.